Num vídeo anterior aqui do canal, eu apresentei para vocês o meu livro mínimo sobre filosofia e tinha prometido apresentar um filósofo clássico dessa tradição platônica e tomista que eu mencionei, isto é, aquela que segue Platão, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, que por sua vez era baseado em Aristóteles, na figura do grande Josef Pipper, cujo livro Só Quem Ama Canta, Arte e Contemplação eu tive a honra de prefaciar num texto chamado Epifania da Beleza. E a beleza é uma atração à contemplação filosófica. A verdadeira beleza nos torna filósofos. Se você é um amante da beleza natural ou artística, na poesia, na literatura, no cinema, na fotografia, na arquitetura ou nas paisagens naturais, você certamente é um filósofo no sentido clássico do termo, ainda que não tenha repertório para traduzir tudo o que a beleza suscita em você. Ainda que você não tenha capacidade de poetizar ou de discorrer em prosa sobre a beleza. Mas é isso que a filosofia faz. A filosofia nos ensina a contemplar a beleza, que é conversiva à bondade e à verdade. Na filosofia clássica, há uma unidade transcendente de beleza, bondade e unidade. Tudo que é belo é bom e verdadeiro, tudo que é bom é belo e verdadeiro, e tudo que é verdadeiro é belo e bom. Isso foi conhecido como os transcendentais do ser na tradição escolástica de Tomás de Aquino. E Josef Pipper é um filósofo do século XX, alemão, responsável pela renovação do pensamento de Tomás de Aquino em confronto dialético com as filosofias modernas. O Sertilange, que é um outro autor importante que eu prefaciei na Vida Intelectual, também um grande tomista, esse que segue em Tomás de Aquino. E a ideia aqui é a epifania da beleza. A beleza tem algo de transcendente. A beleza é uma manifestação de Deus, de um aspecto divino, isto é, perfeito nos sentidos. Na dimensão sensível, os nossos sentidos captam alguma coisa, uma essência que não se reduz à aparência sensível, mas que a transcende. É isso que Platão chamava exatamente de ideia. Eu vou ler aqui com vocês e comentar o meu prefácio a este livro da editora Quadrante, Só Quem Ama Canta, do Josef Pipper. Eu começo lendo a epígrafe do poeta inglês John Keats, que diz o seguinte: o que é belo há de ser eternamente, uma alegria e há de seguir presente. Não morre, onde quer que a vida breve nos leve, há de nos dar um sono leve, cheio de sonhos e de calmo alento. A intuição do poeta romântico aqui é de que a beleza perdura, a beleza prolonga. O objeto belo se derrama no sujeito que o contempla e permanece. Ele tem algo de imortal, de imorredouro, e gera uma alegria muito serena, mas que supera esta vida breve. Ou seja, numa linguagem poética muito bela e muito bem traduzida aqui por esta versão do Augusto de Campos, nós pressentimos algo divino na beleza, algo transcendente na beleza. Eu começo dizendo assim: o sorriso de uma criança, os primeiros raios da aurora, uma música de Mozart ou um verso de Drummond nos emudecem e comovem. Imersos na aura da beleza, sentimos-nos interiormente transportados para outro nível de realidade. E intuímos uma perfeição e harmonia ausentes do nosso cotidiano desbotado e apressado. São breves, porém intensas experiências de epifania e plenitude que ultrapassam os nossos sentidos e inteligência, alcançando uma dimensão propriamente espiritual, de transbordamento e participação do elemento divino escondido em cada coisa, que afirma a vida, confere sentido à existência, nos reveste de admiração e gratidão e nos convida à celebração. Fim da citação do meu próprio prefácio, Epifania da Beleza, deste livro Só Quem Ama Canta, Arte e Contemplação, do Pipper. Neste primeiro parágrafo há
uma introdução sintética do que é a filosofia clássica, tal como eu a apresentei neste vídeo do meu livro O Mínimo sobre Filosofia. Vejam, a beleza nos chega pelos sentidos, mas logo nós queremos traduzi-la, falar sobre ela, nos demorar na contemplação dela e tentar entendê-la. Ela nos provoca, ela nos desafia e vai dos sentidos à inteligência. Nós passamos a falar sobre ela. O que é a crítica artística? O que é a crítica literária, a crítica cultural? O que é a discussão política? Senão a tentativa de entender como nós podemos solucionar os nossos problemas e encontrar a harmonia, a paz, a justiça. Então a gente fala sobre o que nos chama a atenção. Então a gente vem dos sentidos, principalmente aqui a beleza, a política foi só uma analogia, só um paralelo, porque estamos falando da beleza. Embora, como eu disse, a política encontra a justiça, que é uma virtude, e, portanto, a bondade, que é bela e verdadeira também. Mas aqui a gente está falando da beleza, seja a beleza estética da arte, seja a beleza da natureza. Tá? Então, pode ser os raios da aurora. Quem encontrou aquele rosa, né, do arrebol, como aquele crepúsculo fica meio avermelhado e as cores alternando-se. Então, tudo isso nos cativa. As notas de Mozart, os versos de Drummond tão bem encaixados e tão comoventes, né? Itabira é hoje apenas um retrato na parede, mas como dói. Né? Aqueles versos imortais do grande Carlos Drummond de Andrade, que é o meu poeta preferido na modernidade brasileira. Então nos emudecem, ao mesmo tempo que alcança a nossa inteligência, supera também a nossa inteligência, supera os sentidos e a inteligência, alcançando uma dimensão que eu chamei aqui de espiritual, que o próprio Platão reconhecia como algo para além do nous, para além da razão discursiva, para algo que a gente não alcança, para uma ideia superior, que é a fonte de toda a beleza, de toda a bondade, que é o próprio Deus. Ora, quando a gente encontra esse elemento divino, que não é só mais, repito, sensível e intelectual, mas divino, a gente afirma a vida, afirma a existência e fica admirado e agradecido. Aqui estão os estados de ânimo do filósofo clássico cristão. Admiração e gratidão. Por quê? Por tudo. Pela beleza escondida, inclusive no cotidiano. Eu amo tanto São José Maria Escrivá, que nos exortava a buscar exatamente a poesia decassílaba na prosa do cotidiano, o verso heróico de quem vive com intensidade o cotidiano. Porque no cotidiano há poesia. Isso não é romantismo barato, tá? Mas quando eu começo dizendo o sorriso de uma criança, eu penso na minha filha Isabel, eu penso na minha filha Maria, eu penso no meu filho Inácio, no meu filho Vicente, e eles me infundem uma sensação de admiração e de gratidão no cotidiano, com a naturalidade. Os objetos podem nos infundir isso, né? As coisas simples, uma palavra, um olhar, a beleza está em tudo. Tá? Então essa é a intuição central de que a beleza nos convida à contemplação. E vejam que interessante, a palavra contemplação é a observação dentro de um templo. Isto é, a observação do sagrado. A igreja é um templo. Dentro do templo eu contemplo, eu estou com o templo. Dentro do templo eu estou observando o sagrado, o divino. Pois é isso que a beleza nos faz. É como se fosse um templo cósmico e eu pudesse contemplar a aurora, ou o crepúsculo, ou as montanhas, os mares, as árvores, as florestas, os animais. Como são belos os animais. Como a gente pode contemplar um pequeno passarinho, um beija-flor, uma arara. Né? Como há beleza num cachorro bonito, num cavalo. Claro que há níveis de animais, um pavão real, um tigre de bengala, tudo isso são animais, assim, esses são grandes animais, são animais belos, um leão com a sua juba, né? Então, essa ideia de que quem criou isso, quem desenvolveu, qual é a natureza, para que serve a juba,
né? Quando a gente começa a se perguntar, a gente desperta não só a contemplação, que é a base da ciência, para investigar os animais, por exemplo, pela ciência, da medicina veterinária, por exemplo, ou para contemplar a causa metafísica deles, que é Deus. Essa é a ideia, que eu encontro Deus na verdade da ciência, na beleza das coisas em geral, inclusive da cultura, da arte que o homem cria, participando desse poder gerador de beleza. Então o homem não só percebe a beleza, contempla a beleza, mas também a cria. É isso que é a cultura, a literatura, a arte, a música. Eu falei de Mozart aqui no começo e vou acabar falando de Bach, que é o compositor preferido meu, não por acaso, e dele, né, do Joseph Pieper, que o menciona. Então, Joseph Pieper é um desses autores, como Sertillanges, responsável pela renovação da filosofia clássica que eu estou apresentando para vocês. E aqui, no terceiro parágrafo, eu explico exatamente o seguinte. Antes de ser uma disciplina acadêmica especializada e hermética, a filosofia clássica é o amor, a dimensão mais perfeita da realidade. Uma educação do olhar à esfera transcendente e imutável do mundo, um cultivo da sensibilidade e da inteligência para o âmbito divino que as supera, um caminho reflexivo de felicidade pela participação na beleza, bondade e verdade. Isso não é apanágio dos filósofos profissionais, dos intelectuais e eruditos, mas a experiência corrente de contemplação da beleza. Esse parágrafo do meu prefácio, Epifania da Beleza, me parece muito claro do que eu expliquei naquele primeiro vídeo sobre o mínimo sobre a filosofia, da definição clássica de filosofia, porque traz exatamente essa ideia. Nós estamos acostumados a encarar a atividade intelectual como sendo baseada numa ciência. Então eu estudei direito na graduação. Você pode ser médico de formação, o outro pode ter estudado engenharia. Então nós consideramos que o ensino fundamental e médio nos dá uma capacidade de compreensão geral e universal de todas as ciências, e que depois nós escolhemos uma especialidade e passamos a ignorar as demais. Então eu consigo, como médico, interpretar o corpo humano. E uma parte do corpo humano que é a minha especialidade, ou minha subespecialidade dentro da especialidade médica. Eu, como jurista, se eu fosse, seria a capacidade de interpretar o mundo pelas leis e os litígios processuais da jurisdição estatal. O outro engenheiro é capaz de construir um prédio. Então cada um teria uma parte da realidade, ignorando as outras partes, numa disciplina especializada. E cada disciplina se torna hermética, porque se torna tão especializada que o seu vocabulário é muito próprio. E nós não conhecemos o vocabulário das ciências. Se você abre uma bula de remédio, você não a entende, porque é um vocabulário médico, é um vocabulário farmacológico, é um vocabulário químico, repleto de palavras cujo significado nós não conhecemos. Tem que consultar um farmacêutico para interpretá-la para nós, ou um médico para interpretá-la para nós. A filosofia não é isto. Por isso que eu estou aqui no YouTube, por isso que eu ensino filosofia para todo mundo que queira, claro, há 15 anos. Quem quer estudar filosofia... E eu comecei a ensinar filosofia abrindo os diálogos platônicos e os interpretando a partir do que eles diziam na época para os leitores contemporâneos a Platão, do século V a.C., mas o que eles podem nos dizer a nós hoje em dia, confrontando-os com a realidade cotidiana, que é uma realidade sofística, retórica, de uma política democrática falida muitas vezes, e assim por diante. Então, a gente vai cultivando a nossa sensibilidade, farejando a beleza e a nossa inteligência para tudo aquilo que a supera, para aquilo que a transcende. E esse é um caminho reflexivo de beleza, porque eu participo da bondade e da verdade. Ou melhor, desculpem, é um caminho reflexivo de felicidade. Porque eu participo desta beleza, eu integro esta beleza, esta bondade e esta verdade na minha vida. Por isso que Sócrates considerava que o sábio ele é mais feliz, ele é mais livre, ele é mais belo, ele é melhor, ele é mais veraz, porque ele vive com intensidade a verdade que ele contempla. E por isso Santo Tomás de Aquino dirá que o verdadeiro amor é compartilhar as verdades contempladas.
Por isso que a filosofia tem uma dimensão pedagógica, de compartilhar, de ensinar a verdade que eu contemplo. Ora, e se a verdade é Cristo, em última instância, a forma superior de filosofia e de pedagogia é compartilhar o próprio Cristo. Portanto, é o apostolado, que claramente está no objetivo principal da obra de um filósofo católico como Joseph Pieper, como o Sertillanges, que eu já mencionei, e como outros que eu trato aqui, como o Gilson, o Maritain, o Garrigou-Lagrange, o Dietrich von Hildebrand, o Jean Guiton, né? Que são filósofos que eu menciono aqui no prefácio que pertencem a essa renovação filosófica da tradição católica. E aí eu volto aqui para o prefácio falando exatamente de Platão. No Banquete e no Fedro, Platão foi o primeiro a explicar que a beleza é epifânica, pois reflete um brilho divino além do que vemos, ouvimos e pensamos. Diante dela, nossa reação é de espanto e reverência. Santo Agostinho, que além de teólogo era filósofo platônico, reverenciava a beleza de Deus derramada difusamente na sua criação e via na harmonia das formas naturais e artísticas vestígios e prenúncios da perfeição de Deus, acrescentando ao maravilhamento filosófico a veneração e gratidão religiosa. Então vejam, o sorriso da minha filha, Isabel, ou da minha filha Maria, ou do meu bebezinho Vicente, me remetem a Deus, me remetem à criação de uma alma imortal da qual eu fui apenas um instrumento material. Eu não criei a alma da minha filha, eu criei o seu corpo no ato conjugal com a sua mãe, com a minha esposa, Laís. Criei o corpo, participei da criação do corpo. E essa beleza é uma beleza tão pura, tão inocente, tão bela, tão aberta, tão simples, tão singela, mas ao mesmo tempo tão profunda e tão metafísica e transcendente, que eu não consigo simplesmente encarar o sorriso do meu filho, Vicente, ou do Inacinho, meu outro filho, como se fosse uma coisa qualquer. Ou, de repente, se eu sou surpreendido com uma capa de um livro que tem uma obra de arte, como esse Olhar de Maria, e eu gravei já um vídeo sobre o meu prefácio deste livro, Evangelho de Maria, a Mulher que Venceu o Mal, que me chama a atenção, que me toca, assim como outras obras de arte em geral. Então, o Platão achava que havia alguma coisa que dava um sentido transcendente, e chamava isto de ideia, que para Santo Agostinho é o pensamento de Deus. Tanto quanto uma obra artística reflete o pensamento do artista. Então, Michelangelo concebeu a Pietà, concebeu a Capela Sistina, por exemplo, e as criou. E ficou nelas de algum modo. E o seu projeto está lá, concretizado e materializado. Da mesma forma, o mundo natural, o mundo sensível que nós estamos, esse cosmos, é a obra de arte de Deus, na visão cristã de Platão. Ora, quem criou as ideias? As ideias são as ideias de quem? Para Platão, as ideias não eram ideias de ninguém. Não é a ideia subjetiva de uma mente criadora. Mas no cristianismo é claro que é. Onde estão as ideias? Na mente de Deus. As ideias são as causas formais e também finais de Deus. Né? Platão pensava de forma diferente num diálogo chamado Timeu, que não vem ao caso aqui. Mas no Fedro e no Banquete, ele percebe que a beleza é uma ideia que transcende o sensível, mas desponta no sensível. E aí eu continuo aqui no prefácio, nessa transposição cristã da filosofia clássica, as ideias ou formas perfeitas, que segundo Platão consubstanciam e modelam tudo o que existe, tornam-se os pensamentos criadores e eternos de Deus, que Pieper denomina arquétipos neste livro. Contemplar a beleza do mundo é referir-se à mente divina, que o esculpiu com harmonia e perfeição, proporção, colorido e integridade. O belo infunde uma impressão de completude e permanência, como se nada lhe faltasse ou diminuísse. Quando você escuta, por exemplo, as suítes para violoncelo do Bach, você não consegue dizer que está faltando alguma nota.
Você não consegue acabar de escutar, por exemplo, a primeira suíte, né? O prelúdio da primeira suíte, vai lá. E não consegue acabar e dizer assim, tá faltando alguma coisa. Que coisa... Não, você fica assim, embevecido, completamente estático. Não estático com S, né? Não é parado. Estático com X. Você fica absorto, né? Você foi assim, como que arrebatado. E eu continuo no meu prefácio, conversiva em bondade e beleza. Desculpa, conversiva em bondade e verdade, a beleza nos convida a uma atitude contemplativa, filosófica e espiritual. Por isso o ideal grego de vida intelectual se aperfeiçoa no ideal cristão de vida espiritual, que comporta a admiração, a reflexão e o cultivo da beleza divina espraiada no cosmos, pela oração, teologia, filosofia, ciência e arte. Todavia, não só contemplamos a beleza natural e moral, mas também criamos e celebramos a arte. O artista verdadeiro é um mediador que nos infunde essa experiência transcendente que Platão chama de entusiasmo, uma autêntica inspiração divina. A arte é essencialmente uma comemoração que festeja a vida. E aqui, dessa dimensão filosófica da arte, o Piper passa a analisar um tema muito importante para ele, que é o do ócio. Ócio não é o divertimento vazio, não é o passatempo de domingo à tarde, não é ficar deitado no sofá sem fazer nada. Ócio é o tempo livre para se dedicar às coisas superiores e mais importantes, que dão sentido à vida. E por isso o Piper estuda a ideia das festas. O que é festejar a vida se não afirmar a sua bondade, a sua verdade, a sua beleza? Tá? E eu continuo aqui no prefácio. Originada no culto religioso, a festa é a suspensão do tempo corrente para afirmar o sentido da vida. Uma autêntica comemoração, porque rememora juntos esse núcleo de verdade e beleza, porque rememoramos juntos esse núcleo de verdade e beleza, independentemente das contrariedades e contingências da vida, como nos feriados religiosos e nas festas de aniversário. Ora, o que é o feriado religioso? O que é a comemoração de um aniversário? Se não parar o trabalho corrente, a produção e a reprodução das coisas materiais para afirmar a vida, para afirmar o que é o sentido da vida, para afirmar a bondade da vida, o valor da vida. Por isso que é um aniversário. A gente comemora uma vez por ano o fato de nós estarmos vivos. Ah, mas eu estou triste. E daí? Ah, mas minha filha morreu. Mas isso faz parte da vida. Por isso que tem o rito do funeral, por isso que tem o rito da missa de corpo presente, da missa de 7º dia, da missa de 30º dia, da missa de 1º ano. Depois que morreu, a comemoração exatamente da chegada ao céu de um santo, da Páscoa, né? Do Dies Natalis, do dia de nascimento. Então tudo isso mostra como a contemplação das coisas vai dando sentido à vida. E a contemplação da verdade das coisas. Da beleza das pessoas e das coisas. Tá? Então, os modernos, o Piper escreve aqui, valorizam o negócio, a produção, de forma utilitarista, de forma mecanicista, e esvaziam o sentido da vida, e comemoram pouco a vida. E por isso perdem o sentido da vida. E por isso se desesperam diante das contrariedades. O Piper também é um grande estudioso da esperança. O Piper tem um livro famoso sobre as virtudes fundamentais, que foi tão importante para mim e para os meus próprios livros de virtudes. No meu livro, No Caminho das Virtudes e Virtudes no Cotidiano, eu menciono o Piper várias vezes e o cito na bibliografia como um autor referencial para mim. E para a gente entender melhor o que ele quer dizer com festa, com sentido da vida, eu trato aqui da liturgia no meu prefácio. Podemos entender a relevância antropológica do ritual artístico se considerarmos a liturgia e a arte sacra que a acompanha. Na tradição católica, a liturgia é a comemoração que nos lembra constantemente dos mistérios da nossa salvação, centrados na encarnação, Natal, paixão, morte e ressurreição, Páscoa de Cristo, e permeados pelas solenidades e festas de sua mãe, Nossa Senhora, seus apóstolos, mártires e santos.
Para celebrar esses mistérios, a cultura católica desenvolveu, por exemplo, a grande arquitetura românica e gótica, a cultura neoclássica, a escultura neoclássica e barroca, o canto gregoriano e polifônico, a iconografia bizantina, a pintura renascentista e maneirista, a literatura apologética e teológica, e a lista não acabaria mais. O que é tudo isso, senão um recurso cultural para nos infundir contemplação? O que eu estou fazendo agora com vocês? Numa pequena aula de YouTube, num vídeo como este. Eu estou buscando infundir em vocês um estado contemplativo. Arte e contemplação. Mas não só a arte. Porque a liturgia engloba a arte e todo o rito da igreja. A música sublime de Bach, que eu já mencionei, que Piper tanto enaltece neste livro e que lhe serve como metonímia da perfeição artística, é, em toda a sua profusa manifestação, um culto a Deus, um símbolo da glória de quem o incomparável artista se considera um servo e mensageiro. Não sem razão e humor, o arcebispo Swedenborg, da Suécia, o chamava de quinto evangelista. Então Bach usou toda a sua capacidade musical para servir e cantar a glória do Senhor. Por outro lado, à medida que a cultura se distancia da fonte religiosa que cultua a beleza da existência, ela se degrada e esvazia, negando o sentido transcendente da vida e reduzindo-a a vibrações quase animais. Será possível não hostilizar a vulgaridade e a agressividade do funk, por exemplo, que tanto entorpece e atrofia a sensibilidade atual? Ora, eu tô falando do funk aqui no prefácio, mas eu acabei de gravar os vídeos sobre a Madonna, falando da profanação, da dessacralização do ato conjugal gerador de vida pela pornografia, pela vulgarização sexual. Apresentei para vocês outro grande autor, o Fulton Sheen. O que está em jogo com a feiura difusa em que nos encontramos não é apenas a perda considerável do gosto estético, mas o sentido último da vida. A degradação da nossa cultura é sinalizada pelo ruído cacofônico que nos ensurdece, que nos priva tanto da verdadeira música quanto do silêncio necessário para contemplá-la. E aqui o tema do silêncio novamente desponta, que eu mencionei no prefácio do livro O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal, em que eu falo do silêncio de Maria. E eu destaco aqui um trecho do Piper em que ele fala da dimensão civilizacional dessa música que nos rebaixa ao nível animal, ao nível de repercussão acústica de sons que vibram nos nossos tímpanos como se fôssemos simplesmente animais. E que não nos eleva espiritualmente para uma dimensão superior. Por fim, eu destaco a forma literária leve e ensaística, lembrando que o ensaio também é o meu gênero de expressão. Isso aqui é um pequeno ensaio filosófico, uma pequena reflexão que envolve muitos elementos, muitos temas, e que se dá de forma leve, livre e musical, né? Por isso que eu comemoro e louvo o estilo literário e filosófico do ensaio aqui do Joseph Piper. Então fica a minha enfática recomendação deste livro, Só Quem Ama Canta, Arte e Contemplação, do Joseph Piper, cujo prefácio eu tive a honra de assinar sob o título A Epifania de Beleza. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações e me digam aqui nos comentários o que vocês gostariam de assistir mais aqui no meu canal. Muito obrigado e até a próxima.